disse ele, não me engano. E a prova é que lhe piquei o braço e ela não sentiu nenhuma dor. Quando a jovem despertou, nós lhe perguntamos se havia conhecido o doutor e se tinha ido consultá-lo. Não sei, respondeu ela, se foi ele, mas, estando em Paris, levaram-me a um célebre médico, do qual não me lembro nem o nome, nem o endereço. Suas ideias se modificam rapidamente. É agora um espírito no delírio da felicidade do que sabe. Queria provar a todo mundo que o nosso ensino é incontestável. O que sobretudo preocupa é a questão dos fluidos. Eu quero, diz ele, curar como vosso amigo. Não quero mais me servir de venenos, não os tomeis jamais. Estuda hoje o homem, não mais no seu organismo, mas em sua alma. Fez-nos dizer como se operava a união da alma com o corpo na concepção, e pareceu muito feliz com isto. O bom doutor de Melry veio em seguida e nos disse que não nos admirássemos com as perguntas, por vezes pueris, que ele poderia fazer-nos, e disse, ele é como uma criança, a quem se deve ensinar a ler no grande livro da natureza, mas, como é ao mesmo tempo uma grande inteligência, instrui-se rapidamente, e para isso nós concorremos do nosso lado. Esses dois exemplos vêm confirmar estes três grandes princípios revelados pelo Espiritismo, a saber, primeiro, que a alma conserva no mundo dos espíritos, por um tempo mais ou menos longo, as ideias e os preconceitos que tinha durante a vida terrestre. Segundo, que se modifica, progride e adquire novos conhecimentos do mundo dos espíritos. Terceiro, que os encarnados podem concorrer para o progresso dos espíritos desencarnados. Estes princípios, resultado de inumeráveis observações, têm uma importância capital, porque derrubam todas as ideias implantadas pelas crenças religiosas sobre o estado estacionário e definitivo dos espíritos após a morte. Desde que é demonstrado o progresso no estado espiritual, todas as crenças fundadas sobre a perpetuidade de uma situação uniforme qualquer caem diante da autoridade dos fatos. Também caem diante da razão filosófica, que diz que o progresso é uma lei da natureza, e que o estado estacionário dos espíritos seria, ao mesmo tempo, a negação dessa lei e da justiça de Deus. Progredindo o espírito fora da encarnação, disso resulta esta outra consequência não menos capital, que, voltando à Terra, traz a dupla conquista das existências anteriores e da erraticidade. Assim se realiza o progresso das gerações. É incontestável que quando o médico e o padre, dos quais se falou acima, renascerem, trarão ideias e opiniões completamente diversas das que tinham na existência que acabam de deixar. Um não será mais fanático, o outro não será mais materialista, e ambos serão espíritas. O mesmo se pode dizer do Dr. Morel Lavalée, do bispo de Barcelona e de tantos outros. Há, pois, utilidade para o futuro da sociedade em se ocupar da educação dos espíritos. O Dr. Pelipeal, Impressões de um médico materialista no mundo dos espíritos. Numa reunião íntima de família, em que se ocupavam de comunicações pela tipologia, dois espíritos se manifestaram espontaneamente, sem qualquer evocação prévia e sem que ninguém pensasse neles. Um era o de um médico distinto, que designaremos sob o nome de Pelipeal, morto há pouco e que, em vida, tinha feito profissão aberta do mais absoluto materialismo. O outro era o de uma mulher que assinou Santa Vitória. É essa conversa que relatamos a seguir. É de notar que as pessoas que obtiveram esta manifestação não conheciam o médico senão por sua reputação, mas não tinham qualquer ideia de seu caráter, de seus hábitos, nem de suas opiniões. A comunicação, portanto, não poderia ser de modo algum o reflexo de seu pensamento, e isto tanto menos quanto, sendo obtida pela tipologia, era inteiramente inconsciente. Perguntas do médico. O Espiritismo me ensina que é preciso esperar, amar, perdoar. Eu faria tudo isto se soubesse como proceder para começar. É preciso esperar o quê? É preciso perdoar o que e a quem? É preciso amar o quê? Respondei-me. Pelipeal. Resposta.
É preciso esperar na misericórdia de Deus, que é infinita. É preciso perdoar aos que vos ofenderam. É preciso amar ao próximo como a si mesmo. É preciso amar a Deus, a fim de que Deus vos ame e vos perdoe. É preciso orar e lhe render graças por todas as suas bondades, por todas as vossas misérias, porquanto miséria e felicidade tudo nos vem dele, isto é, tudo nos vem dele conforme o que tenhamos merecido. Aquele que espiou, mais tarde terá sua recompensa. Cada coisa não tem a sua razão de ser, e Deus, que é soberanamente bom e justo, dá a cada um segundo as suas obras. Amar e orar, eis toda a vida, toda a eternidade. Santa Vitória. O médico, eu queria, de toda a minha alma, vos satisfazer, senhora, mas temo muito não o poder fazer inteiramente. Contudo, vou tentar. Uma vez morto, materialmente falando, pensava que tudo estivesse acabado. Assim, quando minha matéria ficou inerte, fui tomado de espanto ao me sentir ainda vivo. Vi esses homens me levarem e disse a mim mesmo, mas eu não estou morto. Então esses médicos imbecis não veem que eu vivo, respiro, ando, olhos, sigo-os, a essa gente que vem ao meu enterro. Que é então o que enterram? Então não sou eu? Escutavam uns e outros, esse pobre Pelipeal, diziam eles, fez muitas curas, matou alguns, hoje é a sua vez, quando a morte chega, nós perdemos o nosso tempo. Por mais que eu gritasse, mas Pelipeal não morre assim, não estou morto, não me escutavam, não me viam. Assim se passaram 3 dias, eu estava desaparecido do mundo, e me sentia mais vivo que nunca. Seja acaso, seja providência, meus olhos caíram sobre uma brochura de Allan Kardec, li suas descrições sobre o espiritismo, e me disse, seria eu, por acaso, um espírito? Li, reli e então compreendi a transformação de meu ser. Eu não era mais um homem, mas um espírito. Sim, mas, então, que tinha a fazer nesse mundo novo? Nessa nova esfera? Eu errava, procurava, encontrei o vazio, o sombrio, enfim o abismo. Que fizera, então, ao deixar o mundo, para vir habitar essas trevas? Então o inferno é negro e foi nesse inferno que caí? Por quê? Porque trabalhei toda a vida. Porque empreguei minha existência a cuidar de uns e de outros, a salvá-los quando minha ciência me permitia. Não. Não. Por quê, então? Por quê? Procura. Procura. Nada, não encontro nada. Então reli Allan Kardec, esperar, perdoar e amar, eis a solução. Agora compreendo o resto, o que não compreendera, o que negara, Deus, o ser invisível e supremo, é preciso que lhe peça, o que eu fizera pela ciência, é preciso que faça para Deus, que estude, que realize a minha missão espiritual. Compreendo essas coisas ainda vagamente e vejo longos combates em minha mente, porque todo um mundo novo se abre para mim e recuo apavorado diante do que tenho a percorrer. E, contudo, dizeis que é preciso espiar. Esta terra me foi muito penosa, pois me foi necessário mais sofrimento do que podeis imaginar para chegar aonde cheguei. A ambição era o meu único móvel, eu queria e cheguei. Agora tudo está para refazer. Fiz tudo ao contrário do que devia. Aprendi, aprofundei a ciência, não por amor a ela, mas por ambição, para ser mais que os outros, para que falassem de mim. Tratei do meu próximo, não para o aliviar, mas para me enriquecer. Numa palavra, fui todo para a matéria, quando se deve ser todo para o espírito. Quais são hoje as minhas obras? A riqueza, a ciência, nada. Nada. Tudo está por refazer. Terei coragem para isto. Terei a força, os meios, a facilidade. O mundo espiritual em que marcho é um enigma, a prece me é desconhecida. Que fazer? Quem me ajudará? Talvez vós, que já me respondestes. Cuidado. A tarefa é rude, difícil, o aprendiz rebelde às vezes. Contudo procurarei render-me às vossas boas razões e vos agradecer antecipadamente as vossas bondades. Pelipeal. Um sonho.
Extrato do Figaro de 12 de abril de 1868. Por mais extraordinário que pareça o relato seguinte, o autor, declarando tê-lo recebido do próprio vice-presidente do Corpo Legislativo, o barão Jerome Davi, dá às suas palavras uma autoridade incontestável. Durante sua estada em Saint-Cyr, Davi foi testemunha de um duelo entre dois de seus camaradas de promoção, Lambert e Poiret. Este último recebeu uma estocada e foi curar-se na enfermaria, onde seu amigo Davi subia para vê-lo todos os dias. Uma manhã Poiret lhe pareceu singularmente perturbado, crivou-o de perguntas e acabou por lhe arrancar a confissão de que sua emoção provinha de um simples pesadelo. Eu sonhava que estávamos à beira de um rio, recebi uma bala na testa, acima do olho, e tu me sustentavas em teus braços. Eu sofria muito e me sentia morrer. Recomendava-te minha mulher e meus filhos, quando despertei. Meu caro, estás com febre, respondeu-lhe Davi sorrindo. Refaze-te, estás no teu leito, não és casado e não tens bala acima do olho. É um sonho muito estúpido, não te atormentes assim, se queres curar-te depressa. É singular, murmurou Poiret, jamais acreditei em sonhos. Neles não creio e, contudo estou abalado. 10 anos depois, o exército francês desembarcava na Crimeia. Os saint-cyrianos se tinham perdido de vista. Davi, oficial ajudante, ligado à divisão do príncipe Napoleão, recebeu ordem de ir descobrir um val montante do Alma. Para impedir que os russos o fizessem prisioneiro, apoiaram esse reconhecimento por uma companhia de fuzileiros, tomada do regimento mais próximo. Os russos faziam cair uma chuva de balas sobre os homens da escolta, que se desdobraram no contra-ataque. Não se tinham passado 10 minutos quando um dos nossos oficiais rolou por terra, mortalmente ferido. O capitão Davi saltou do cavalo e correu para o levantar. Ele apoiou a cabeça em seu braço esquerdo e, desprendendo o cantil da cintura, aproximou dos lábios do ferido. Um grande buraco acima do olho ensanguentava-lhe o rosto. Um soldado trouxe um pouco de água e o derramou sobre a cabeça do moribundo, que já agonizava. Davi olhou com atenção os traços, que parecia reconhecer. Um nome foi pronunciado ao seu lado, nada de dúvida, era ele, era Poiret. Chama-o, seus olhos se abrem, o agonizante por sua vez reconhece o camarada de Saint-Cyr, Davi. Tu aqui? O sonho. Minha mulher. Estas palavras entrecortadas não tinham acabado e já a cabeça caía inerte no braço de Davi. Poiret estava morto, deixando sua mulher e seus filhos a lembrança e a amizade de Davi. Eu não ousaria contar semelhante história se eu mesmo não a tivesse ouvido do honrado vice-presidente do Corpo Legislativo. Vox Populi. Com que propósito o narrador acrescenta as palavras Vox Populi? Poder-se entendê-las assim. Os fatos desta natureza são de tal modo frequentes que são atestados pela voz do povo, isto é, por um assentimento geral. Ano 11, junho de 1868, número 6. A morte do Sr. Bezet, cure de Sétif. A fome entre os espíritos. Um dos nossos correspondentes da Argélia nos informa, nos seguintes termos, sobre a morte do Sr. Bezet, cure de Sétif. O Sr. Bezet, cure de Sétif, faleceu em 15 de abril, com a idade de 43 anos, vitimado, sem dúvida, pelas fadigas que suportou durante a fome, quando desenvolveu uma atividade e um devotamento verdadeiramente exemplares. Nascido nas cercanias de Vivieres, no departamento do Ardèche, era, há 17 anos, pastor dessa cidade, onde tinha sabido granjear as simpatias de todos os habitantes, sem distinção de culto, por sua prudência, por sua moderação e a sabedoria de seu caráter. Nos primórdios do espiritismo nesta localidade e, principalmente, quando o Eixo de Sétif afirmou abertamente esta doutrina, por um instante o Sr. Bezet tinha tido a intenção de a combater, entretanto, absteve-se de entrar numa luta que estavam decididos a sustentar. Depois,
tinha lido as vossas obras com atenção. É provavelmente essa leitura que se deve atribuir à sua reserva cheia de sabedoria, quando lhe foi ordenado ler durante a homilia a famosa pastoral de Monsenhor Pavie, bispo de Argel, que qualificava o espiritismo como a nova vergonha da Argélia. O Sr. Bezete não quis ler em pessoa essa pastoral, do púlpito, fê-la ler por seu vigário, sem lhe acrescentar nenhum comentário. Além disso, extraímos do Jornal de Sétif, de 23 de abril, a seguinte passagem do artigo necrológico que publicou sobre o Sr. Bezete. No dia seguinte à sua morte, em 15 de abril, foram celebradas as suas exéquias. Uma missa de réquiem foi cantada às 10 horas da manhã, pelo repouso de sua alma. Um dos senhores grandes vigários, enviado há alguns dias pelo senhor bispo, era oficiante. Não faltou nenhum habitante de Sétif. As diferentes religiões estavam reunidas e misturadas para dizer um adeus ao senhor cura Bezete. Os árabes, representados por alcaides e magistrados muçulmanos, os israelitas pelo rabino e os principais notáveis dentre eles, os protestantes por seu pastor, lá estavam, rivalizando em zelo e dedicação para prestar ao senhor Abade Bezete um último testemunho de estima, de afeição e de pesar. A reunião de tantas comunhões diversas num mesmo sentimento de simpatia é um dos mais belos sucessos conquistados pela caridade cristã que, no curso de seu apostolado em Sétif, não cessou de animar o Abade Bezete. Vivendo em meio a uma população que está longe de ser homogênea, e entre a qual se encontram dissidentes de toda a sorte, ele soube conservar intacto o legado católico que lhe tinha sido confiado, conservando, ao mesmo tempo, com os que não partilhavam de suas convicções religiosas, relações benevolentes e afetuosas, que lhe valerão as simpatias de todos. Mas o que transbordava de todos os corações era a lembrança dos sentimentos de caridade cristã que animavam o senhor Abade Bezete. Sua caridade era doce, paciente, sobretudo durante o longo inverno que acabamos de atravessar, em meio a uma miséria horrível, que tinha posto a seu encargo uma multidão de desgraçados. Sua caridade tudo cria, tudo esperava, tudo suportava e jamais desanimava. Foi no meio desse devotamento para socorrer os infelizes esfomeados, ameaçados todos os dias de morrer de frio e de fome, que contraiu o germe da moléstia que o levou deste mundo, se é que já não estava atingido, devido ao zelo excepcional que desenvolveu durante a cólera do verão passado. O Sr. Bezete era espírita. Ostensivamente, não, interiormente, ignoramo-lo. Se não era, pelo menos tinha o bom senso de não lançar anátema a uma crença que conduz a Deus os incrédulos e os indiferentes. Aliás, que nos importa? Era um homem de bem, um verdadeiro cristão, um padre segundo o Evangelho. A este título, se nos tivesse sido hostil, nem por isto os espíritas deixariam de ter colocado na classe dos homens cuja memória a humanidade deve honrar e tomar como modelo. A Sociedade Espírita de Paris quis dar-lhe um testemunho de sua respeitosa simpatia, chamando-o ao seu seio, onde ele deu a seguinte comunicação: Sociedade de Paris, 14 de maio de 1868. Estou feliz, Senhor, pelo benevolente apelo que houvestes por bem me dirigir, e ao qual considero uma honra e um prazer responder. Se não vim diretamente ao vosso meio, é que a perturbação da separação e o espetáculo novo com que fui inferido não mo permitiram. E, depois, não sabia a quem ouvir. Encontrei muitos amigos, cujo simpático acolhimento me ajudou poderosamente a me reconhecer, mas também tive sob os olhos o atroz espetáculo da fome entre os espíritos. Encontrei lá em cima muitos desses infelizes, mortos nas torturas da fome, ainda procurando em vão satisfazer a uma necessidade imaginária, lutando uns contra os outros para arrancar um pedaço de comida que se escondia em suas mãos, dilacerando-se mutuamente e, se posso dizer, se entredevorando, uma cena horrível, pavorosa, ultrapassando tudo quanto a imaginação humana pode conceber de mais desolador. Muitos desses infelizes me reconheceram,
E seu primeiro grito foi: Pan! Era em vão que eu tentava lhes fazer compreender a sua situação. Eram surdos às minhas consolações. Que coisa terrível é a morte em semelhantes condições, e como aquele espetáculo é mesmo susceptível de fazer refletir sobre o nada de certos pensamentos humanos. Assim, enquanto na terra se pensa que aqueles que partiram ao menos estão livres da tortura cruel que sofriam, percebe-se do outro lado que não é nada disso, e que o quadro não é menos sombrio, embora os autores tenham mudado de aparência. Perguntais se eu era espírita. Se, por esta palavra, entendeis aceitar todas as crenças que a vossa doutrina preconiza, não, eu não chegava até lá. Eu admirava os vossos princípios, julgava-os capazes de trazer a salvação aos que sinceramente os punham em prática, mas tinha minhas reservas sobre um grande número de pontos. Não segui, a vosso respeito, o exemplo de meus confrades e de alguns de meus superiores, que eu interiormente censurava, porque sempre pensei que a intolerância era a mãe da incredulidade, e que era preferível ter uma crença que levasse à caridade e à prática do bem, a não a ter absolutamente. Eu era espírita de fato. Não me cabe pronunciar-me a respeito. Quanto ao pouco bem que pude fazer, estou realmente confuso com os exagerados elogios de que me tornaram objeto. Quem não teria agido como eu? Não são ainda mais merecedores do que eu, se nisto há algum mérito, os que se devotaram em socorrer os infelizes árabes, e que a isto não foram levados senão pelo amor do bem. Para mim a caridade era um dever, em consequência do caráter de que eu estava revestido. Faltando a ela, eu seria culpado, teria mentido a Deus e aos homens, aos quais eu havia consagrado a minha existência. Aliás, quem poderia ter ficado insensível diante de tantas misérias? Vós o vedes, fizeram como sempre, aumentaram enormemente os fatos, cercaram-me de uma espécie de celebridade, que me deixa confuso e magoado e pela qual sofro em meu amor próprio. Porque, enfim, bem sei que não mereço tudo isto, e estou bem certo, Senhor, de que me conhecendo melhor, reduzireis ao seu justo valor o ruído que fazem em volta de mim. Se tenho algum mérito, que me concedam, concordo, mas que não me levantem um pedestal com uma reputação usurpada, eu não poderia consentir com isto. Como vedes, Senhor, ainda estou muito recente neste mundo novo para mim, sobretudo muito ignorante e mais desejoso de me instruir do que capaz de instruir os outros. Hoje os vossos princípios me parecem tanto mais justos quanto, depois de ter lido a sua teoria, vejo a sua mais larga aplicação prática. Assim, ficaria feliz em os assimilar completamente e vos seria reconhecido se me aceitasseis algumas vezes como um dos vossos ouvintes. Curabizete. Observação: a quem quer que não conheça a verdadeira constituição do mundo invisível, parecerá estranho que espíritos, que segundo eles são seres abstratos, imateriais, indefinidos, sem corpo, sejam vítimas dos horrores da fome. Mas o espanto cessa quando se sabe que esses mesmos espíritos são seres como nós, que têm um corpo, fluídico é verdade, mas que não deixa de ser matéria, que, deixando seu invólucro carnal, certos espíritos continuam a vida terrestre com as mesmas vicissitudes, durante um tempo mais ou menos longo. Isto parece singular, mas é. E a observação nos ensina que tal é a situação dos espíritos que viveram mais a vida material do que a vida espiritual, situação por vezes terrível, porque a ilusão das necessidades da carne se faz sentir, e se tem todas as angústias de uma necessidade impossível de satisfazer. O suplício mitológico de Tântalo, nos antigos, acusa um conhecimento mais exato do que se supõe, do estado do mundo de além-túmulo. Sobretudo mais exato que entre os modernos. Completamente diversa é a posição dos que, desde esta vida, se desmaterializaram pela elevação de seus pensamentos e sua identificação com a vida futura. Todas as dores da vida corporal cessam com o último suspiro e logo o espírito plana, radioso, no mundo etéreo,
feliz como prisioneiro liberto de suas cadeias. Quem nos disse isto? É um sistema, uma teoria. Alguém disse que deveria ser assim e se acredita sob palavra. Não, são os próprios habitantes do mundo invisível que o repetem em todos os pontos do globo, para ensinamento dos encarnados. Sim, legiões de espíritos continuam a vida corporal com suas torturas e suas angústias. Mas quais? Os que ainda estão muito avassalados à matéria para dela se desprenderem instantaneamente. É uma crueldade do Ser Supremo. Não, é uma lei da natureza, inerente ao estado de inferioridade dos espíritos e necessária ao seu adiantamento. É uma prolongação mista da vida terrena durante alguns dias, alguns meses, alguns anos, conforme o estado moral dos indivíduos. Estariam aptos para taxar de barbárie essa legislação aqueles que preconizam o dogma das penas eternas, irremissíveis, e as chamas do inferno como um efeito da soberana justiça. Podem eles fazer um paralelo entre a situação temporária, sempre subordinada à vontade do indivíduo de progredir, e a possibilidade de avançar por novas encarnações? Aliás, não depende de cada um escapar a essa vida intermediária, que, francamente, nem é a vida material, nem a vida espiritual. Os espíritas ela escapam naturalmente, porque, compreendendo o estado do mundo espiritual antes de nele entrar, imediatamente se dão conta de sua situação. As evocações nos mostram uma multidão de espíritos que ainda se julgam deste mundo, suicidas, supliciados que não suspeitam que estão mortos e sofrem o seu gênero de morte, outros que assistem ao próprio enterro, como se fosse o de um estranho, avarentos que guardam seus tesouros, soberanos que julgam mandar ainda e que ficam furiosos por não serem obedecidos, depois de grandes desastres marítimos, náufragos que lutam contra o furor das ondas, após uma batalha, soldados que se batem, e, ao lado disto, espíritos radiosos, que nada mais têm de terrestre são para os encarnados o que a borboleta é para a lagarta. Pode perguntar-se para que servem as evocações, quando nos dão a conhecer, até nos mais ínfimos detalhes, esse mundo que nos espera a todos, ao sairmos deste. E a humanidade encarnada que conversa com a humanidade desencarnada, o prisioneiro que fala com o homem livre. Não, por certo elas nada servem ao homem superficial que nisto só vê um divertimento, elas não lhe servem mais do que a física e a química recreativas para sua instrução. Mas para o filósofo, observador sério, que pensa no amanhã da vida, é uma grande e salutar lição, é todo um mundo novo que se descobre, é a luz lançada sobre o futuro, é a destruição dos preconceitos seculares sobre a alma e a vida futura, é a sanção da solidariedade universal que liga todos os seres. Dirão que se pode ser enganado, sem dúvida, como se o pode sobre todas as coisas, mesmo as que se vê e se toca, tudo depende da maneira de observar. O quadro que apresenta o cura Bizet nada tem, pois, de estranho, vem, ao contrário, confirmar, por mais um grande exemplo, o que já se sabia, e, o que afasta toda ideia de reflexão de pensamentos, é que o fez espontaneamente, sem que ninguém pensasse em chamar sua atenção sobre aquele ponto. Porque, então, teria vindo dizer, sem que se lhe perguntasse, se aquilo era assim ou não. Sem dúvida isto foi levado para nossa instrução. Aliás, toda a comunicação traz um cunho de gravidade, de sinceridade e de modéstia, que é bem o seu caráter e que não é próprio dos espíritos mistificadores. Ano 11, julho de 1868, número 7. O Partido Espírita. Bem que os espíritas se consideravam uma escola filosófica, mas nunca lhes tinha vindo à mente se julgar um partido. Ora, eis que um belo dia um monitel lhes dá esta notícia, que os surpreendeu um pouco. E quem foi que lhes deu esta qualificação? Foi um desses jornalistas inescrupulosos, que lançam epítetos ao acaso, sem lhes compreender o alcance. Não, é um relatório oficial, feito ao primeiro corpo do Estado, ao Senado.
Assim, não é provável que, num documento dessa natureza, essa palavra tenha sido pronunciada levianamente. Sem dúvida não foi a benevolência que a ditou, mas foi dita e faz sucesso, porque os jornais não a deixaram cair. Alguns, crendo aí encontrar um agravo a mais contra o espiritismo, nada tiveram de mais urgente do que estampar em suas colunas o título de "O Partido Espírita". Assim, esta pobre escolinha, tão ridicularizada, tão humilhada, que caridosamente pretendiam enviar em massa ao hospício, sobre a qual diziam que bastava soprar para que ela desaparecesse, que 20 vezes a declararam morta e para sempre enterrada, a qual não há mais fino escritor hostil que não se tenha gabado de lhe haver dado golpe de misericórdia, mas concordando, com estupefação, que ela invadia o mundo e todas as classes da sociedade, da qual quiseram, a todo custo, fazer uma religião, gratificando-a com templos e sacerdotes, grandes e pequenos, que ela jamais viu, ela de repente transformada em partido. Por esta qualificação, o Sr. Gentel, o relator do Senado, não lhe deu o seu verdadeiro caráter, mas exaltou, deu-lhe uma posição, um lugar, pondo-a em evidência. Porque a ideia de partido implica de uma certa força, de uma opinião bastante importante, bastante ativa e bastante espalhada para representar um papel, e com a qual é preciso contar. Por sua natureza e por seus princípios, o espiritismo é essencialmente pacífico, é uma ideia que se infiltra sem ruído, e se encontra numerosos aderentes, é que agrada, jamais fez propaganda nem exibições quaisquer, forte pelas leis naturais, nas quais se apoia, vendo-se crescer sem esforços nem abalos, não vai ao encontro de ninguém, não violenta nenhuma consciência, diz o que é e espera que a ele venham. Todo o ruído que se fez à sua volta é obra de seus adversários, atacaram-no, ele teve que se defender, mas sempre o fez com calma, moderação e só pelo raciocínio, jamais se afastou da dignidade que é própria de toda causa que tem consciência de sua força moral, jamais usou de represálias, pagando injúria por injúria, maus procedimentos por maus procedimentos. Hão de convir que não é este o caráter ordinário dos partidos, turbulentos por natureza, fomentando a agitação e a quem tudo é bom para chegar aos fins. Mas, já que lhe dão este nome, ele o aceita, certo de que não o desonrará por qualquer excesso, pois repudiaria quem quer que dele se prevalecesse para suscitar a menor perturbação. O espiritismo seguia sua rota sem provocar qualquer manifestação pública, mas aproveitando a publicidade que lhe faziam os seus adversários, quanto mais a sua crítica era zombeteira, acerba e virulenta, tanto mais excitava a curiosidade dos que não o conheciam e que, para saberem como proceder diante dessa assim chamada nova excentricidade, iam simplesmente informar-se na fonte, isto é, nas obras especiais, estudavam-no e encontravam outra coisa do que tinham ouvido dizer. É um fato notório que as declamações furibundas, os anatemas e as perseguições ajudaram poderosamente a sua propagação, porque, em vez de lhe desviar a atenção, provocaram o seu exame, ainda que fosse pela tração do fruto proibido. As massas têm sua lógica, elas se dizem que se uma coisa nada fosse, dela não falariam, e medem a sua importância precisamente pela violência dos ataques de que é objeto e pelo pavor que causa aos seus antagonistas. Instruídos pela experiência, certos órgãos de publicidade se abstinham de falar dele, bem ou mal, evitando mesmo pronunciar o seu nome, para não lhe dar repercussão, limitando-se, de vez em quando, a lhe lançar alguns ataques violentos às escondidas, quando uma circunstância o punha forçosamente em evidência. Alguns também guardaram silêncio, porque a ideia tinha penetrado em suas fileiras e, com ela, se não talvez a convicção, pelo menos hesitação. Então a imprensa em geral se calava sobre o espiritismo, quando uma circunstância, que não poderia ser obra do acaso, a obrigou a falar dele. E quem provocou o incidente? Sempre os adversários da ideia que, ainda dessa vez, se equivocaram,
produzindo um efeito totalmente contrário ao que esperavam. Para dar mais repercussão ao seu ataque, conduzem-no com pouca habilidade, não no terreno de uma folha sem caráter oficial e cujo número de leitores é limitado, mas por via de petições à própria tribuna do Senado, onde ela é objeto de discussão e de onde saiu a expressão de partido espírita. Ora, graças aos jornais de todas as colorações, obrigados a notificar o debate, a existência desse pequeno partido foi revelada instantaneamente a toda a Europa e além. É verdade que um membro da ilustre Assembleia disse que não havia senão patetas que fossem espíritas, ao que o presidente respondeu que os tolos também podiam formar um partido. Ninguém ignora que hoje os espíritas se contam por milhões, e que altas notabilidades simpatizam com suas crenças. É, pois, de admirar que um epíteto tão pouco cortês e tão generalizado tenha saído daquele recinto, dirigido a notável parte da população, sem que o autor tenha refletido até onde lhe atingia. De resto, os próprios jornais se encarregaram de desmentir tal qualificação, certamente não por benevolência, mas, que importa? O jornal Liberté, entre outros, que aparentemente não quer que se seja livre de ser espírita, como se o é de ser judeu, protestante, simonista ou livre pensador, publicou, em seu número de 13 de junho, um artigo assinado por Lievin, do qual eis um extrato. O Sr. Genteur, comissário do governo, revelou ao Senado a existência de um partido que não conhecíamos, e que, como os outros, parece contribuir, no limite de suas forças, para abalar as instituições do Império. Sua influência já se fizera sentir o ano passado, e o Partido Espírita, nome que lhe deu o Sr. Genteur, tinha obtido do Senado, sem dúvida graças à sutileza dos meios de que dispõe, a remessa ao governo da famosa petição de Saint-Étienne, na qual eram denunciadas, como se lembram, não as tendências materialistas da escola de medicina, mas as tendências filosóficas da biblioteca da Comuna. Até aqui tínhamos atribuído ao Partido da Intolerância a honra desse sucesso, e o considerávamos por si como uma consolação por seu último revés. Mas parece que nos tínhamos enganado e que a petição de Saint-Étienne não passava de uma manobra desse partido espírita, cujo poder oculto parece querer exercer-se mais particularmente em detrimento das bibliotecas. Assim, segunda-feira o Senado ocupava-se de uma nova petição, no qual o partido espírita, levantando ainda a cabeça, denunciava as tendências da biblioteca de Orleans, Rhône. Mas desta vez a venerável Assembleia, posta em guarda pelas revelações do Sr. Genteur, frustrou os cálculos dos espíritas, por uma unânime ordem do dia. Apenas o Sr. Nizar se deixou apanhar mais ou menos por esta astúcia de guerra, e de boa fé estendeu a mão a esses pérfidos inimigos. Deu-lhes o apoio de um parecer em que, por sua vez, assinalava os perigos dos maus livros. Felizmente o equívoco do honrado senador não foi partilhado e os espíritas, arrependidos e confusos, foram reconduzidos como mereciam. Um outro jornal, Revue Politique Hebdomadaire, de 13 de junho, assim começa um artigo sobre o mesmo assunto. Ainda não conhecíamos todos os nossos perigos. Caso se acredite no Constitucional, não eram bastantes os partidos legitimista, orleanista, republicano, socialista, comunista e o Partido Vermelho, sem contar o Partido Liberal, que os resume todos. Era mesmo sob o Segundo Império, cuja pretensão é dissolver todos os partidos, que devia nascer um novo partido, crescer e ameaçar a sociedade francesa, o Partido Espírita. Sim, o Partido Espírita. Foi o Sr. Genteur, conselheiro de Estado, quem o descobriu e que o denunciou em pleno Senado. Dificilmente se compreende que um partido que só se componha de tolos possa fazer o Estado correr sérios perigos. Apavorar-se com isto seria fazer crer que se tem medo dos bobos. Soltando esse grito de alarme à face do mundo, prova-se que o Partido Espírita é alguma coisa. Não tendo podido abafá-lo sobre o ridículo,
Tentam apresentá-lo como um perigo para a tranquilidade pública. Ora, qual será o resultado inevitável desta nova tática? Um exame tanto mais sério e mais profundo mais terá exaltado seu perigo. Quererão conhecer as doutrinas deste partido, seus princípios, sua palavra de ordem, suas filiações. Se o ridículo lançado sobre o espiritismo, como crença, despertou curiosidade, será bem outra coisa quando for apresentado como um partido temível. Cada um está interessado em saber o que ele quer, para onde conduz, é tudo o que ele pede, agindo às claras, não tendo nenhuma instrução secreta, fora do que é publicado para o uso de todo o mundo. Ele não teme nenhuma investigação, certo que está, ao contrário, de ganhar por ser conhecido e que, quem quer que o perscrute com imparcialidade, verá em seu código moral uma poderosa garantia da ordem e da segurança. Um partido, pois é um partido, que inscreve em sua bandeira, fora da caridade não há salvação, indica as suas tendências com bastante clareza, para que ninguém tenha razão para o temer. Aliás, a autoridade, cuja vigilância é conhecida, não pode ignorar os princípios de uma doutrina que não se esconde. Não falta gente para lhe dar conta do que se diz e se faz nas reuniões espíritas, e ela bem saberia chamar à ordem aos que dela se afastassem. É de admirar que homens que fazem profissão de liberalismo, que reclamam com insistência a liberdade, que a querem absoluta para suas ideias, seus escritos, suas reuniões, que estigmatizam todos os atos de intolerância, queiram proscrevê-la para o espiritismo. Mas, vede a que inconsequências conduz a cegueira. O debate que ocorreu no Senado foi provocado por duas petições, uma, do ano passado, contra a Biblioteca de Saint-Étienne, outra deste ano, contra a Biblioteca de Orleans, assinadas por alguns habitantes daquelas cidades, e que reclamavam contra a introdução, naquelas bibliotecas, de certas obras, em cujo número figuravam as obras espíritas. Pois bem, o autor do artigo do jornal Liberté, que sem dúvida examinou a questão um tanto levianamente, imagina que a reclamação emana do Partido Espírita e conclui que este recebeu uma pancada na cabeça pela ordem do dia pronunciada contra a petição de Orleans. Eis, pois, esse partido tão perigoso, tão facilmente derrubado, e que peticiona para pedir a exclusão de suas próprias obras. Então seria verdadeiramente o partido dos tolos. Aliás, este estranho equívoco nada tem de surpreendente, visto que o autor declara, de início, que não conhecia esse partido, o que não o impede de o declarar capaz de abalar as instituições do império. Longe de se inquietarem com esses incidentes, os espíritas devem regozijar-se. Esta manifestação hostil não podia produzir-se em circunstâncias mais favoráveis, e por certo a doutrina receberá um novo e salutar impulso, como tem acontecido em todos os levantes de que ela foi objeto. Quanto mais esses ataques repercutirem, mais proveitosos serão. Dia virá em que se transmutarão em aprovações abertas. O jornal Siècle, de 18 de junho, também publicou seu artigo sobre o Partido Espírita. Todos aí notarão um espírito de moderação, que contrasta com os dois outros que mencionamos. Nós o reproduzimos integralmente. Quem disse que não há nada de novo debaixo do sol? O séptico que assim falava não suspeitava que um dia a imaginação de um conselheiro de Estado faria, em pleno Senado, a descoberta do Partido Espírita. Já contávamos alguns partidos na França, e Deus sabe se os ministros oradores cometem erro ao enumerar os perigos que podem causar esta divisão dos espíritos. Há o Partido Legitimista, o Partido Orleanista, o Partido Republicano, o Partido Socialista, o Partido Comunista, o Partido Clerical, etc., etc. A lista não pareceu bastante longa ao Sr. Gentel. Ele acaba de denunciar a vigilância dos veneráveis pais da política, que tem assento no Palácio do Luxemburgo, a existência do Partido Espírita. A esta revelação inesperada, um frisson percorreu a Assembleia. Os defensores das duas morais,
com o Sr. Nizar à frente, estremeceram. Que, a despeito do zelo desses inumeráveis funcionários, o Império Francês está ameaçado por um novo partido? Na verdade, é para desesperar da ordem pública. Como este inimigo, invisível até agora ao próprio Sr. Genteur, pôde ocultar-se a todas as vistas. Há nisto um mistério, que o Sr. Conselheiro de Estado, se o penetrar, bem que nos poderá ajudar a compreender. Pessoas oficialmente informadas afirmam que o Partido Espírita escondia o exército de seus representantes, os espíritos batedores, atrás dos livros das bibliotecas de Saint-Étienne e de Orleans. Eis-nos, pois, de volta aos belos tempos das histórias da carochinha, das mesas girantes e das indiscretas mesinhas de pés de galo. Embora o Espiritismo e seu primeiro apóstolo, o Senhor Delage, o mais suave dos pregadores, não tenham ainda convencido muita gente, contudo chegaram a constituir um partido. Isto pelo menos se diz no Senado, e não seremos nós que alguma vez nos permitiremos suspeitar da exatidão do que se afirma num lugar tão importante. A influência oculta do partido recentemente assinalado se fez sentir até na última discussão do Senado, onde o Sr. Désiré Nizard, um dos maiorais, mostrou-se forte contra os reacionários. Um tal papel cabia de direito ao homem que foi, desde a sua saída da escola normal, um dos agentes mais ativos das ideias retrógradas. Depois disto, é para admirar ouvir o honrado senador invocar o arbítrio para justificar as medidas restritivas tomadas a propósito da escolha dos livros da biblioteca de Orleans. Esses estabelecimentos populares, diz o Sr. Nizard, são fundados por associações, encontram-se, pois, sob o disposto do artigo 291 do Código Penal e, por consequência, à mercê do Ministro do Interior. Ele usou, usa e usará desta ditadura. Deixamos ao Partido Espírita e ao seu Cristóvão Colombo, o Sr. Genteur, Conselheiro de Estado, o cuidado de interrogar os espíritos reveladores, a fim de que nos digam o que o Senado espera obter impedindo os cidadãos de organizarem livremente as bibliotecas populares, como se pratica na Inglaterra. Anatole de Laforgue. Ano 11, agosto de 1868, número 8. A reencarnação no Japão. São Francisco Xavier e o bonzo japonês. O relato seguinte é extraído da história de São Francisco Xavier, pelo Padre Boulos. É uma discussão teológica entre um bonzo japonês, chamado Tucarondono, e São Francisco Xavier, então missionário no Japão. Não sei se me conheces ou, melhor dizendo, se me reconheces, disse Tucarondono a Francisco Xavier. Não me lembro de vos ter visto alguma vez, respondeu-lhe este. Então o bonzo, rebentando de riso, e se voltando para outros bonzos, seus confrades, que trouxera consigo, bem veja, disse-lhes, que não teria dificuldade em vencer um homem que tratou comigo mais de 100 vezes, e que dá mostras de jamais me ter visto. Em seguida, olhando Xavier com um sorriso de desprezo, nada te resta das mercadorias que me vendestes no porto de Frenazoma. Em verdade, replicou Xavier com uma expressão sempre serena e modesta, em minha vida não fui negociante e jamais estive em Frenazoma. Ah! Que esquecimento e que tolice! Replicou Bonzo, fazendo-se de admirado e continuando suas risadas, que... É possível que tenhas esquecido isto? Avivai-me a lembrança, prosseguiu docemente o pai, vós que tendes mais espírito e mais memória que eu. Bem que o quero, disse o bonzo, todo orgulhoso do elogio que Xavier lhe havia feito. Há exatamente 1500 anos, tio éramos mercadores, fazíamos o nosso comércio em Frenazoma, e te comprei 100 peças de seda muito barato. Lembras-te agora? O santo avaliou até onde queria chegar o bonzo e lhe perguntou, honestamente, que idade tinha. Tenho 52 anos, disse Tucarondono. Como é possível, redarguiu Xavier, que fosses mercador há 15 séculos,
se não estás no mundo senão há meio século, e que negociássemos naquele tempo, em Frenasoma, se vós e a maioria dos outros bons os ensinais que o Japão não passava de um deserto há 1500 anos. Escuta-me, disse o bonzo, tu ouvirás os oráculos e concordarás que temos mais conhecimento das coisas passadas, do que vós outros o tendes das coisas presentes. Deves, pois, saber, que o mundo jamais teve começo, e que as almas, a bem dizer, não morrem. A alma se desprende do corpo onde estava encerrada, busca outro, novo e vigoroso, onde renascemos, ora com o sexo mais nobre, ora com o sexo imperfeito, conforme as diversas constelações do céu e os diferentes aspectos da lua. Essas mudanças de nascimento fazem que também mudem as nossas sortes. Ora, é a recompensa dos que viveram santamente ter a lembrança fresca de todas as vidas que se levou nos séculos passados e de se representar em si mesmo todo inteiro, tal qual se foi desde a eternidade, sob a forma de príncipe, de mercador, de homem de letras, de guerreiro e sob outras figuras. Ao contrário, quem quer que, como tu, saiba até um pouco seus próprios negócios, ignore o que foi e o que fez durante uma infinidade de séculos, mostra que seus crimes o tornaram digno da morte tantas vezes, que perdeu a lembrança das vidas que mudou. Observação: não se pode supor que Francisco Xavier tenha inventado esta história, que não lhe era favorável, nem suspeitar da boa-fé de seu historiador, o padre Boulos. Por outro lado, não é menos certo que era uma armadilha estendida ao missionário pelo bonzo, pois sabemos que a lembrança das existências anteriores é um caso excepcional e que, em todo caso, jamais comporta detalhes tão precisos. Mas o que ressalta do fato é que a doutrina da reencarnação existia no Japão naquela época, em condições idênticas, salvo a intervenção das constelações e da lua, as que hoje são ensinadas pelos espíritos. Uma outra similitude não menos notável, é a ideia de que a precisão da lembrança é um sinal de superioridade. Com efeito, os espíritos nos dizem que nos mundos superiores à Terra, onde o corpo é menos material e a alma encontra-se num estado normal de desprendimento, a lembrança do passado é uma faculdade comum a todos. Aí a gente se lembra as existências anteriores, como nos lembramos dos primeiros anos da nossa infância. É bem evidente que os japoneses não chegaram a este grau de desmaterialização, que não existe na Terra, mas o fato prova que dele tem a intuição. Ano 11, setembro de 1868, número 9. A poltrona dos antepassados. Contaram-nos que em casa de um escritor poeta de grande renome, há um costume que parecerá bizarro a quem quer que não seja espírita. À mesa da família há sempre uma poltrona vazia. Essa poltrona é fechada por um cadeado e ninguém nela se assenta. É o lugar dos antepassados, dos avós e dos amigos que deixaram este mundo. Lá está como respeitoso testemunho de afeição, uma piedosa lembrança, um apelo à sua presença, e para lhes dizer que vivem sempre no espírito dos sobreviventes. A pessoa que nos relatou o fato, como vindo de boa fonte, acrescentou: os espíritas repelem, e com razão, as coisas puramente formais, mas se há uma que possam adotar sem derrogar seus princípios, sem dúvida é esta. Seguramente, eis um pensamento que jamais brotaria no cérebro de um materialista. Não só ele atesta a ideia espiritualista, mas é eminentemente espírita e não nos surpreende absolutamente da parte de um homem que, sem arvorar abertamente a bandeira do espiritismo, muitas vezes afirmou sua crença nas verdades fundamentais que dele decorrem. Há nesse uso algo de tocante, de patriarcal e que impõe respeito. Com efeito, quem ousaria ridicularizá-lo? Não é uma dessas fórmulas estéreis, que nada dizem à alma, é a expressão de um sentimento que parte do coração, o sinal sensível do laço que une os presentes aos ausentes. Essa cadeira, aparentemente vazia, mas que o pensamento ocupa, é toda uma profissão de fé, e mais, todo um ensinamento, tanto para os grandes,
quanto para os pequenos. Para as crianças, é uma eloquente lição, embora muda, que não pode deixar de produzir salutares impressões. Os que forem educados nessas ideias jamais serão incrédulos, porque, mais tarde, a razão virá confirmar as crenças com que terão sido embaladas. A ideia da presença, em torno deles, de seus avós ou de pessoas veneradas, será para eles um freio mais poderoso que o medo do diabo. Memórias de um marido. Pelo Sr. Fernando Plessis. Encontrados em toda parte, os traços do espiritismo são como as inscrições e as medalhas antigas, que atestam, através dos séculos, o movimento do espírito humano. As crenças populares, sem contradita, contêm os traços, ou melhor, os germes das ideias espíritas em todas as épocas e em todos os povos, mas misturadas a lendas supersticiosas, como o ouro das minas está misturado à ganga. Não é somente aí que se deve procurá-las, e na expressão dos sentimentos íntimos, porque é aí que muitas vezes se as encontram no estado de pureza. Se pudesse sondar todos os arquivos do pensamento, ficar-se-ia surpreso de ver até que ponto elas estão arraigadas no coração humano, desde a vaga intuição até os princípios claramente formulados. Ora, quem, pois, os fez nascer antes do aparecimento do Espiritismo? Dir-se-á que é uma influência de Camarilha. Elas aí nasceram espontaneamente, porque estão na natureza, mas muitas vezes foram abafadas ou desnaturadas pela ignorância e pelo fanatismo. Hoje o Espiritismo, passado ao estado de filosofia, vem arrancar essas plantas parasitas e constituir um corpo de doutrina daquilo que não passava de vaga aspiração. Um dos nossos correspondentes de Joinville-sur-Marne, o Sr. Petit Jean, ao qual já devemos numerosos documentos sobre esse assunto, manda-nos um dos mais interessantes, que temos a satisfação de acrescentar aos que já publicamos. Joinville, 16 de julho de 1868. Eis ainda pensamentos espíritas. Estes têm tanto mais importância quanto não são, como tantos outros, o produto da imaginação, ou uma ideia explorada pelos romancistas. São a exposição de uma crença partilhada pela família de um convencional expressa na mais grave circunstância da vida, na qual não se pensa em brincar com as palavras. Colhi-os numa obra literária, tendo como título, Memórias de um Marido, que não são senão um relato minucioso da vida do Sr. Fernando Plessis. Essas memórias foram ditadas em 1849, por Eugène Sui, ao qual o Sr. Fernando Plessis as enviou, com a missão de as entregar à publicidade, a título, segundo suas próprias expressões, de expiação para si e de ensinamento para os outros. Dou-vos a análise das passagens que têm mais relação com a nossa crença. A senhora Raymond, bem como seu filho, prisioneiros políticos, recebem a visita do Sr. Fernando Plessis, seu amigo. Esta visita deu lugar a um diálogo, depois do qual a senhora Raymond travou a seguinte conversa com o filho, página 121. Vejamos, meu filho, retomou a senhora Raymond num tom de afetuosa censura. Foi ontem que demos os primeiros passos nesta carreira onde devemos agradecer a Deus um dia sem angústias. Será que se continua? Será que se atinge o objetivo para onde tendemos sem dor, sem perigos, e muitas vezes sem martírio? Será que não nos disseram 100 vezes que nossa vida não nos pertence, mas é dessa santa causa da liberdade, pela qual teu pai morreu no cadafalso? Será que desde que tens a idade da razão não nos habituamos a esse pensamento, que um dia eu teria que fechar as tuas pálpebras, como podias fechar as minhas? Será que existe de que se entristecer previamente? Jamais me vês sombria, lacrimosa, porque vivo sempre com a lembrança querida e sagrada de teu pai, cuja fronte ensanguentada beijei, e que enterrei com minhas mãos. Não temos fé, como nossos pais os gauleses, no renascimento indefinido de nossos corpos e de nossas almas, que vão, sucessivamente, povoar a imensidade dos mundos. Para nós o que é a morte? O começo de uma outra vida,
Nada mais. Estamos do lado de cada cortina, passamos para o outro, onde perspectivas imensas aguardam nosso olhar. Quanto a mim, não sei se é porque sou filha de Eva, acrescentou a senhora